Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? O segundo vídeo referente à parte de projetor de perfil, né? Medição do passo da rústica, né? Referente a esse tipo de leitura. No último vídeo a gente falou sobre o conceito da aplicação e agora a gente vai exatamente tratar aqui dos pontos específicos, né? Para análise, né? No caso, uma simulação, né? Então, imagina que com base na medição do projetor de perfil, né, você tenha encontrado os seguintes pontos aqui de verificação. Né? Então, no caso, tangenciou o primeiro ponto, que é o x1, né? Então a gente pode zerar ele no projetor de perfil, então vou considerar ele como ponto 0. Fiz o deslocamento para o ponto x2, né? Ou seja, do tangenciamento do lado oposto. Peguei a marcação aqui no projetor de perfil de mais 0,148, né? Já que esse ponto aqui ele ficou definido como o zero, a origem aqui do x, quer dizer que se vai ter um deslocamento aqui para a direita, ele vai ficar positivo, né? Então ele foi para o x2 e vamos supor que marcou lá o mais 0,148. Um detalhe, no caso o y, né, que seria a altura, né, referente a esse perfil bidimensional, ele não vai ter tanta importância porque a gente está trabalhando com a construção aqui de vetores, né? Ou seja, você teria uma linha, né, que seria esse elemento geométrico, né, que ficaria paralelo ao eixo de projeção do filete, né? Então, independente da inclinação dele, ele ficaria paralelo a essa referência. E depois você teria a construção de um ponto que ficaria exatamente ali no centro da crista, né, do filete. Né? Como eu tinha dito para vocês, se você tiver no software a condição de criar a medição da distância entre duas linhas, né, vai ficar ainda mais preciso porque você de fato teria a construção de dois vetores, né, garantindo ali próximo de 100%, né, a relação de paralelismo entre os centros dos filetes. Né? Como eu disse, alguns equipamentos não permitem, né, a medição de linha entre linhas, né? Então você teria que ter a relação de linha para ponto, como já explicado anteriormente. Beleza, então deslocou, desceu um pouco, né, para ter uma distância, né? Então no caso aqui o x3, supondo que a medição ficou menos 0,220, então se aqui é o ponto zero do x, como deslocou para a esquerda, esse valor ele vai ficar negativo, como é o caso aqui. A gente tem um deslocamento para o ponto x4, né? Tá aqui positivo, mais 368. E com essas informações, a gente vai precisar, né, de dois pontos, que seria o ponto intermediário entre o x1 e o x2 e o ponto intermediário entre o x3 e o x4. Eu estou chamando esses dois pontos aqui de x1' e x2'. Né? E aí, como é que faz para a gente descobrir esses pontos? Né? É só fazer a análise, né, média da localização aqui. Né? O primeiro x1' seria exatamente a metade da distância desses valores. Como o primeiro ele foi do ponto 0 para o ponto mais 0, 1,48, então no caso é só pegar 0,148 e dividir por 2, né, que você vai ficar exatamente ali com o valor intermediário. Né? Então nesse caso aqui, para esse ponto x1', né, o valor seria 0,074 positivo. Né? Então isso é muito importante porque seria o ponto referente o primeiro ponto referente à construção dessa linha aqui intermediária. Já o segundo ponto, né, x2', a gente precisaria dessas duas informações. E aí o que acontece? A gente tem um valor negativo e um valor positivo. Não tem problema nenhum, é só fazer a soma algébrica, né? Vai considerar os dois valores positivos. Né? Então, supondo que você fez a referência do ponto x3 e foi para o x4, né? Você só vai precisar fazer a subtração depois para deslocar o x4 para o ponto central. Né? Então, esse valor ficaria 0,220 mais, né, 0,368, daria 0,588 no total, a distância do ponto x3 para o x4. Pega esse valor, 0,588, divide por 2, vai dar 0,294. E aí, exatamente desse ponto x4, é só subtrair menos 0,294. Ou seja,
o valor do ponto x4 é mais 0,368. Então a gente pega esse novo valor, né, que marca aqui embaixo, que seria 0,294 e subtrai do 0,368. O resultado é exatamente o segundo ponto do x para fazer a construção da linha. Né? Então, nesse caso, a gente teria 0,368 menos 0,294. Né? Então, nesse caso, daria exatamente 0,074. Né? Então, seria ali o segundo ponto. Né? Nesse caso aqui, no software de CAD, eu estou considerando exatamente que o parafuso está perpendicular 100%. Né? Então, por isso que ele ficou com a mesma referência ali de localização. Né? Então, como a gente está levando em consideração esse ponto central, né? Então, mesmo ele voltando aqui, ele está na mesma referência. Né? No caso, numa máquina de coordenada, no projetor de perfil, você vai ver que normalmente vai dar um pouco de variação, mas não tem problema nenhum. Por quê? O grande objetivo é fazer o encadeamento desses dois pontos no software para que se crie o encadeamento da linha, né? Ou seja, um vetor. Né? Então, o modelo matemático que a máquina vai utilizar para criar aquela linha de referência. Né? Então, esse x1 linha e x2 linha, eles vão ser serão base exatamente para criar essa linha no software. Né? Bom, feito isso, entra ali a verificação agora final. Né? Então, aqui você teria salvo no software essa linha, esse modelo. E aí entraria a segunda referência, que seria esse ponto x5 e x6 para pegar a referência ali do x7. Né? Então, seria ali a referência. E aí entra um detalhe, né? Dependendo do tipo de lógica que você vai criar, né, tem muita gente que acaba aproximando no visual mesmo, né, para pegar essa relação aqui central. Né? Então, o que é que o pessoal faz muito, né, para pegar essa relação central com a própria mira do projetor? Então, imagina que a mira do projetor está aqui. O que é que o pessoal normalmente faz? Desce um pouco a mira, né, desce um pouco a mira até tangenciar na parte do raio. Né, até tangenciar na parte do raio, né, marca esse ponto, desloca, né, e pega o valor central. Né? Então, basicamente, é a mesma lógica aqui de verificação. Né? Então, se você fizer esse contorno ali do raio, né, e aí depende muito também, um detalhe importante, né, do tipo de ampliação do projetor, né, se é 40, 100 vezes. Né? Então, é importante ficar atento ali com essa indicação da ampliação do projetor. Né, que aí no caso, pegando esse deslocamento no raio, né, ele vai te dar uma condição mais precisa de pegar ali o centro, né, do que pegando na parte paralela ali inclinada. Né. Bom, então aqui para finalizar, o x5 e o x6 estão aqui os pontos de referência. Né, no caso, o x5, né, 0,736 positivo, o x6 0,884. Para encontrar o x7, é só fazer a subtração, né, do 884 menos 736. Né, o resultado divide por 2 e subtrai ali do x6, que você vai pegar o ponto central. Né? Deixa eu anotar aqui para finalizar. Você vai ter 0,884 menos 0,736. Né? O resultado você vai dividir por 2 para pegar exatamente o ponto central ali, que seria o x7. Né? Então, nesse caso, 0,884 menos 0,736 vai dar 0,148. 0,148 dividido por 2 vai dar 0,074. E aí é só subtrair do ponto do x6 e retornar para o ponto central. Né? Então, pegando 0,884 menos 0,074, né, a gente vai ficar com a localização ali do ponto x7, né, 0,884 menos 0,074 vai dar igual a 0,810. 0,810 positivo é exatamente o valor do ponto x7. Aqui 0,810.
Ou seja, a gente teria um encadeamento, né, da linha formada pelo x1' e x2' com o ponto 7, né, com esse ponto 7. E aí você teria exatamente a projeção, né, de uma linha perpendicular ao centro do filete para o ponto ali indicado, e aí sim você teria a distância de um em relação ao outro, consequentemente tendo aí o valor do passo, né, do filete. Então aí você teria um modelo geométrico bem preciso referente a essa indicação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, divulgue, ajude o nosso canal a se fortalecer, acesse nossa aba comunidade, né? Vídeos novos todos os dias, valeu!